Bom dia, aqui é a Aline, nós estamos na CRE Gama e hoje vamos falar sobre a comunicação, ferramenta essencial para o desenvolvimento humano e educacional. Hoje estamos com duas convidadas, a Renata e a Tamires, e elas vão se apresentar. Eu sou Renata, sou professora da Sala de Recursos da Escola Classe 21 do Gama. Sou morena, tenho cabelos castanho claro, olhos claros, estatura mediana. Estou vestida com uma camisa preta com detalhes amarelo. Sou Tamires, professora da classe especial do Jardim 6 do Gama. Vou fazer minha autodescrição. Sou mulher, tenho a pele clara, tenho os cabelos longos, loiros, olhos castanhos. Estou vestindo um macacão preto e um casaco verde. Eu esqueci de fazer a minha autodescrição, né? Eu sou a Aline, como eu tinha dito antes, sou uma pessoa gordinha, de estatura mediana, tenho os cabelos curtos, ondulados, castanho claro e uso óculos. Ah, esqueci os óculos também. Vamos lá. Então, no nosso tema, comunicação como sendo uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano, primeiro eu queria saber qual é a importância da comunicação. O que vocês acham? Assim? Qual é a importância da comunicação de modo geral assim, para as pessoas? Aline, a comunicação é um processo fundamental para a aquisição do conhecimento, da aprendizagem. Eu preciso me comunicar, né, e me fazer ser entendida pelo outro. O que as pessoas não entendem a respeito de comunicação é porque elas acham que é um ato apenas verbal, né? E ele pode ser tido de outros meios. A comunicação é algo que leva o outro a entender o que eu quero. Então ela é individual, né? Então muitas vezes na escola a gente tem crianças teias que não têm a comunicação verbal. E o professor ele sente às vezes em conflito com isso, porque a falta da comunicação verbal, a falta da comunicação em si, né? Leva a criança a se desregular muitas vezes no processo por ela não se fazer entender o que ela necessita ali naquele momento. Então, assim, o que é necessário para que a comunicação ocorra? Que se crie o gesto, né, ou formas para que a criança entenda que ela pode se comunicar independente da fala. Inclusive, existem alguns cartões, né? Tem alguns professores a comunicação que alternativa por cartões, né? A Exatamente. comunicação alternativa. Então, ela é importante para que a gente se entenda mesmo, né? Exatamente. Imagina que você está sentindo uma dor, não conseguir, né? Estressar, você está sentindo uma dor, você está com fome, né? Que tem uma etiqueta te incomodando. Então a comunicação ela é essencial, fundamental. Mesmo né? que não seja verbal, a gente seja por gesto, achar apontamento ou mesmo a comunicação alternativa, né? E se tem uma coisa que às vezes me irrita, é assim, quando a mãe traz a criança que não é verbal, aí pergunta assim, qual é o seu nome? Aí a mãe fala logo, é Paulo. Responde por ele, né? Então ele tem que ter essa autonomia, porque a comunicação é individual, que coloque o nome para ele falar, Paulo, né? Então é interessante que ele tenha essa independência. É importante a autonomia, inclusive na comunicação, né? Vai que um dia a mãe falta. Mas Sim, como é que a criança faz, né? A criança quer ir ao banheiro, né? O professor tem que identificar, né? Nem que seja um sinal, né? Criado pelo professor, pelo terapeuta, por todos que convivem com aquela criança, né? Tem que ter uma forma de acontecer. Uma forma de se expressar, exatamente. Certo. Aí dentro ainda dessa área, né? Falando sobre comunicação, existem os processos psicológicos superiores. E vocês sabem me dizer o que seriam isso? Processos superiores, ou também a parte psicológica superior da criança, ela é muito importante e são a parte da memória, da atenção, da linguagem, do raciocínio, da interação social, né? Ele é desenvolvido através da interação social. Na realidade, essas habilidades elas são natas, né? E ela pode ser desenvolvida assim como veio hoje a questão da plasticidade cerebral, né? Hoje a gente não entende mais que eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Então tem todo um processo que vai nesse desenvolvimento aí. Então, através da mediação, né, e da interação, esses processos eles podem acontecer e devem acontecer. Né? Então, o que a gente tem que fazer é procurar meios, né, nós como profissional da educação, procurar meios que ele venha se desenvolver para que a criança tenha uma tranquilidade na parte da aprendizagem.
Você falou em mediação e eu já ouvi falar em mediação semiótica. Vocês poderiam explicar mais para o pessoal o que seria isso, para a gente poder entender? A dupla mediação semiótica, né? Isso, pode ser dupla mediação semiótica. A semiótica, ela tem a ver com a ciência onde trabalha o quê? A parte da linguagem. Quando a gente trata a linguagem, ela é tanto na escrita como na verbal, né? E aí entra todos os processos, né? Inclusive tem autores que colocam a questão da tríade mesmo, né? Onde eu tenho quem? O signo no ápice ali da pirâmide, né? Eu entro aqui com o objeto, né? E entro aqui com a interpretação. Entra muito no que você falou da questão da comunicação alternativa. Então, quando eu tenho lá, o que eu quero? Vamos colocar um exemplo claro, para ficar claro. Quando eu entro na questão do signo, escuto o sinal, né? Mas ele não tem uma representação. Quando eu coloco essa questão do sinal, do barulho e simplifico através de uma figura, e aí ele entende o que aquele contexto está falando, ele absorve e há uma comunicação fluida. Então, mesmo que ele não se comunique verbalmente, ele tem como se comunicar por uma comunicação alternativa, que seria uma dupla mediação semiótica. E aí a gente entra, por que é dupla? Porque são dois, né? Eu não utilizei só um instrumento humano, eu trouxe também um instrumento material. Entendi. E aí entra muito, mesmo que a gente não perceba, a gente fica rodeado desse tipo de comunicação. Por exemplo, a própria placa no trânsito, né? Redução ali, então passa, então tem todo esse mecanismo que hoje pra gente é muito comum, mas para uma criança que tem alguma deficiência, é a clareza no processo de comunicação. Eu, por exemplo, na classe especial a gente usa a rotina estruturada, né? Que é baseada em imagens, né? Então tem a hora de chegada, a criança ela já sabe a rotina a partir das imagens. Então isso já é utilizado em sala de aula com crianças especiais, né? Já sabe qual vai ser a rotina dela de acordo com os desenhos. Com as imagens, né? Então é a forma de comunicação dele e também de previsibilidade, né? Ele já sabe o que vai acontecer em toda a rotina, né? Aí o que eu vejo, Aline, assim, até tem, né? Mas às vezes a forma da mediação dessa rotina às vezes não se torna clara para a criança. É onde eu entendo muito que eu tenho que sair para ela, né? Eu tenho que sair de mim e me colocar no papel do outro, da questão do entendimento. Então, quando eu apresento a figura, eu tenho que estar observando se o olhar dessa criança está na figura. E se ele entende o que quer dizer aquele processo, se ele não entender, eu tenho que fazer entender aquela imagem. Por exemplo, o sinal, eu vou mostrar lá, tocou, né? Eu mostro a figurinha, o sinal, e eu posso mostrando o barulho. Tá na hora do intervalo. Porque daí eu vou mostrando para ele, da próxima vez quando tocar o sinal, eu nem preciso mostrar a figura. Já vai ter significado para ele, ele já vai saber, já vai ter internalizado, né? É isso. E nos meus estudos sobre a comunicação ainda, para a gente poder fazer esse podcast aqui, eu ouvi falar sobre conceito espontâneo e conceito científico. Qual a diferença entre eles? O que seria isso? Vocês poderiam falar mais pra gente? De certa forma, conceito espontâneo todos temos, né? Com exceção de algumas deficiências, vamos colocar assim, que muitas vezes ele não percebe, né? Por exemplo, o TEA, ele tem a teoria da mente, né? Que quando eu trago que eu tô brava, eu já penso o quê? Se você me apresenta brava, o que eu fiz? Né? O que eu tô fazendo? Aconteceu alguma coisa? Já o TEA não tem essa percepção, né? Então eu tenho que trazer o quê? O conhecimento, por que eu estou chateada. Né? É só um exemplo meio chulo, mas é só para entender o processo. O espontâneo é aquilo que me vem à cabeça de acordo com a minha vivência ali de mundo, do meio no qual eu faço parte. Seria basicamente, que eu acredito, o conceito prévio, né? O que eu trago de bagagem prévia. Por exemplo, falo um cachorro. Um cachorro para mim é o quê? Um animal, 4 patas, peludo. Só que quando eu trago uma outra figura, né, que aí Piaget vai trazer houve o desequilíbrio ali, uma figura de um gato, não é um cachorro. Então acaba que eu misturo ali o processo. Já Vygotsky traz o quê? A interação com o meio me leva ao desenvolvimento. Então quando eu trago todas essas estruturas para o meu fluxo mental, eu começo a pensar, eu tenho o conhecimento, mas muitas vezes eu não tenho conhecimento científico, que vai além daquilo que eu trouxe só de bagagem instantânea. Não sei se eu não, acho que não deu pra entender. Assim, um cachorro é um animal peludo de 4 patas, mas um gato também é um animal peludo de 4 patas. Então o conceito científico vai fazer a diferença, vai fazer a diferença entre os dois. E ele tem porque eu vou trazer o quê? Que um tem um aspecto, o outro tem outro. Sim. E aí, para eu identificá-lo, eu preciso ir a fundo do conhecimento desses dois animais. Que aí eu entro na parte científica. Certo. E na parte científica tem que ter a mediação, né? Então o professor ele faz esse papel, né? Ele é mediador da criança, né? Para que ele tenha esse conhecimento pleno.
Perfeito. Então é isso, pessoal. Nosso podcast hoje é bem rapidinho e em breve voltamos. Tchau!